A gente pega uma frase do Glauber, né? Com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, exatamente o que ele estava fazendo era uma apologia, era um convite, né, para qualquer um filmar, né? Ou seja, e era um momento também de mudança de tecnologia, né? O equipamento ficava mais leve, o Nagra aparecia som direto, né, que possibilitava você ter esse corpo a corpo com a realidade, né? Você está no lugar onde a câmera e o som, eles pegam o ambiente como um todo, né? Então é um momento de inovação, né, de linguagem que está ligada não só, né, digamos assim, a uma assim, sem dúvida, um desejo de reversão da representação que se tinha sobre Brasil, né? É o primeiro momento onde entra, por exemplo, a representação do sertão, da favela, de novo, desses territórios que estavam fora da iconografia audiovisual brasileira. O cinema de hoje, eu acho que o cinema de baixo orçamento que é feito hoje, eu acho que é muito parecido com o cinema feito nos anos 60, anos 50, que era o cinema marginal, né? Que era o cinema de grude, o cinema underground, Boca do Lixo, lá em São Paulo, Beco da Fome, aqui ali perto do Cinelândia ali. É isso, eram pessoas também a fim de fazer filmes, que se juntavam, faziam do jeito que dava, entendeu? Pegava a cama emprestada, revelava do jeito que conseguia, fazia propaganda para conseguir grana para fazer depois cinema. Não é muito diferente, só que agora os tempos mudaram, as tecnologias também evoluíram, então acho que hoje em dia está mais fácil do que na época deles. Mas se você for pensar, a forma de pensar o filme, de realizar, não muda muito, sabe? É uma câmera, um cara de som, um diretor e vamos embora. O Glauber é o primeiro grande cineasta mediático brasileiro que inventa essa marca para divulgar o cinema. Ele não discutia o cinema colaborativo, ainda que na prática muitos dos filmes fossem colaborativos. Uns montavam os filmes dos outros, fotografavam os filmes dos outros, produziam, se ajudavam, mas era uma parceria entre amigos. Eles não tinham a ideia de fazer um trabalho colaborativo. Hoje, os jovens autores, eles não querem saber do cinemão, por exemplo. Eles querem fazer cinema para a periferia, para passar para público de periferia e com uma linguagem de periferia completamente diferente do cinema novo que queria ganhar o mundo. Não estou criticando nenhum nem outro, estou apenas apontando as diferenças. Tem sim, eu acho que a gente poderia citar aqui centenas de grupos, coletivos, redes, né, iniciativas individuais que estão fazendo essa disputa da cidade a partir do seu território, ou seja, eu sou singular a partir daquele lugar que eu sou. E é um momento muito bonito de afirmação também. Eu acho que existe uma nova geração que está chegando aí, uma geração já digitalizada, né? Uma geração digital, onde, por exemplo, assistem filmes na internet. A galera hoje em dia, vários amigos meus baixam filmes filipinos, filmes coreanos, filmes portugueses, filmes que você normalmente não tinha chance de ver, ou via esporadicamente em festivais, assim, de vez em quando. O que eu faço hoje era o que o Nelson Pereira fazia nos anos 60, anos 50. Vidas Secas, por exemplo, a equipe tinha 7 pessoas. Ele viabilizou o filme através de cotas. Então, assim, a gente acho que está inventando a roda, mas isso já tinha sido feito nos anos 50, anos 60. A gente está só fazendo agora de um pouquinho diferente, mas basicamente não é muito diferente também, sim. Existe um novo cinema, existem as entidades cinematográficas sendo revigoradas, existe uma garotada brigando para valer, para ter o direito a acesso aos órgãos de produção que estão com uma política, Rio Filme, já que você falou Rio de Janeiro está com uma política absolutamente retrógrada de cinema. Você tem toda uma garotada brigando dentro do movimento chamado Mais Filmes, Menos Cenários, que é genial. Na verdade, eu acho que o cinema está se transformando muito em função dessas novas tecnologias. Eu cada vez mais tenho visto assim que a sala de cinema vai deixar de ser esse lugar sagrado que a gente tem hoje, de ver filmes. E hoje a minha filha, essa geração nova que está surgindo aí, essa galera novinha, criança que daqui a 20, 30 anos vai estar fazendo cinema, não tem problema nenhum de ver filme no celular, no YouTube. Cada vez mais, né, as telas onde nós vamos consumir a produção audiovisual e cinematográfica é
o celular, é o tablet, é o computador, é pessoal. Obviamente que eu adoro ir a uma sala de cinema, é uma experiência antropológica, mas talvez ela fique eu digo totalmente no passado. Talvez o cinema vire algo parecido com o que é a ópera, né? Eu não acredito de maneira nenhuma que o espetáculo coletivo vai acabar.
Eu comecei a fazer filmes em 2001, 2002, no momento que a tecnologia digital começou a chegar no Brasil com força, né? Tanto através dos projetores de vídeo, quanto das câmeras, quanto dos DVDs. Então eu peguei o finalzinho da época da película, inclusive alguns filmes meus eu filmei em digital e passei para película, que ainda era um formato que em festival era mais valorizado, né? Apesar de isso não quer dizer nada, porque eu filmei em digital, né? Só passei para película. Mas na verdade o digital sempre para mim foi a minha referência, assim. E por causa do digital, efetivamente eu comecei a conseguir fazer cinema, conseguir fazer cineclube. Me envolvi, na verdade posso dizer que a minha vida toda de cinema é digital, né? Tanto a locadora, quanto os cineclubes, e logo depois fazendo filme. Do ponto de vista tecnológico, qualquer um pode filmar. Você hoje pode filmar com telefone celular e fazer um filme, entre aspas, profissional. Você pode fazer com câmeras portáteis, você pode fazer com pequenos aparelhos. Então, o cinema hoje ficou acessível, entre aspas, a qualquer um. Eu acho que a gente está num momento de uma mutação antropológica em relação a essa nossa relação com a tecnologia. Eu acho que esse que é o quadro amplo para a gente pensar o que poderia ser um cinema, né, contemporâneo, com base nessas mudanças de tecnologia. A gente está experimentando uma mudança de modo de produção. Sem dúvida, na passagem do analógico para o digital, eu acho que ela é decisiva, então é uma questão técnica a princípio, mas também estética, né? Quer dizer, o acesso a esses modos de produção, eu acho que a gente está no mundo da desespecialização, um mundo onde mais gente produz, onde os lugares de consumo mudaram, não é só mais a sala de cinema. Talvez a gente vai ter uma geração que nunca vai a uma sala de cinema e que não sinta falta disso. E eu não sou nem um pouco nostálgica, eu acho que, óbvio, a gente tem que preservar esse imaginário do cinema, porque ele está aí, mas a gente tem que ter salas populares, sala de rua. Acho importante essa sociabilidade em torno da sala de cinema, mas efetivamente a gente tem formas de consumo hoje muito distintas. Uma coisa muito importante que eu acho que ela é decisiva nessa mudança tecnológica, desse analógico para o digital, é o que a gente chama de apropriação tecnológica. Então, uma quantidade muito grande de pessoas se apropriam da tecnologia. Esse momento que a gente está vivendo de ter filmes de todas as classes, de etnias diferentes, com diversidade, que no futuro isso cria uma democratização e que a gente possa ter um cinema mais diverso. Hoje, você vai ao Teatro Municipal, de vez em quando, mas você ouve a música e você amplia os seus repertórios a partir de qualquer dispositivo. A gente ouve música, né? As tecnologias vão mudar agora. O espetáculo não vai mudar e os criadores também não. Quer dizer, a gente se adapta às novas tecnologias. As pessoas imaginavam que com as novas tecnologias nós seríamos pterodátilos, animais ultrapassados pré-históricos. E a gente está aí produzindo e fazendo filmes de qualidade e os novos chegando e que seriam bem-vindos. Não só com fins estéticos, né, mas de uma maneira mais ampla. Eu acho que isso vai refletir no cinema para se comunicar, né? Então, a quantidade de pessoas hoje que domina um modo básico de edição, de correção de cor, de manipulação de imagem, né? Enfim, uma série de tecnologias que eram ligadas a profissionais muito específicos, né? A gente sabe que um editor ainda continua a ser uma pessoa muito valorizada no campo do cinema, mas era um campo hiper, né, específico, editor, ou montador, depois o editor de cinema.
Hoje, né, uma quantidade muito grande de pessoas acedeu, se apropriou das tecnologias para fins de comunicação, produção audiovisual, para fins estéticos, né? Então é muito interessante, na verdade, para a gente entender, eu acho até essas mudanças no campo do cinema, é muito importante olhar para esse campo um pouco mais midiático da comunicação, onde, né, esse número muito grande de pessoas passaram a dominar não só esse fazer técnico, como os repertórios